Quais as complicações de uma carga IMO? Tá começando a fazer sentido você trazer ou não sua carga IMO? Quer entender qual que é o caminho certo? Então vem com a gente que eu vou mostrar o caminho certo, quais as complicações, por que a IMO é tão mais cara que o normal. Entendeu? Então vamos nessa. E solta a vinheta. Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui, mais uma vez agradecendo a todos vocês que entram, se inscrevem, compartilham, comentam nossas aulas. Obrigado de coração. Essas aulas são feitas para vocês entenderem que o comércio exterior é para todo mundo. Basta ter um pouquinho de calor nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para conseguir fazer a estratégia perfeita para sua importação. Vamos nessa. Gente, eu estava dando uma olhada e ultimamente a gente tem tido muitas procuras aqui no canal sobre cargas IMO. Que interessante tá aqui, inclusive aqui em cima, uma aula sobre carga IMO. E aí eu volto com vocês e falo, será que tem complicação em trazer carga IMOs? E a resposta é sim, não é tão simples assim. Explico para vocês. O que acontece? Toda carga IMO, ela requer alguns cuidados especiais, como eu falei lá na aula lá atrás. Só que o fato mais importante de tudo é que a carga IMO ela é classificada em subdependências, ou seja, existe a carga IMO tipo 1, tipo 2, tipo 3, até o tipo 5. E por conta disso, ela fica cada vez mais limitada. Ou seja, quando você for fechar um container, aula aqui em cima sobre containers, não é possível, por exemplo, fazer num container NOR, ou melhor, num container refrigerado desligado. Por quê? Normalmente, por exemplo, quando a gente traz carga da China vindo para o Brasil, às vezes são utilizados os containers NOR desligado, ou seja, o container geladeira, como se fala normalmente, desligado, e aí ele é mais barato. Para carga IMO não dá, porque o container ele requer um traquejo melhor. A carga IMO ela é um pouco mais complicada, como eu falei para vocês, e além disso, o armador não quer colocar o container dele de geladeira, que já é limitado, para uma carga IMO. Ou seja, ele não vai deixar isso embarcar. Então, de fato, o primeiro ponto importante é que carga IMO deverá vir num container normal. Fato, isso é importantíssimo. E sim, como eu falo, sempre as cargas IMO deverão ter seus custos elevados. Nossa, Thiago, mas por que disso? Explico para vocês. Normalmente, quando você chega num agente de carga, fala aqui em cima sobre ele e fala: agente de carga, eu preciso trazer uma carga para mim. Ele vai verificar o valor de carga seca, que normalmente tem gerado em torno de 5 a 6 mil dólares. Vamos colocar nessa faixa. A carga IMO é mais cara. A carga IMO ela requer valores mais altos por conta de ser uma carga corrosiva, explosiva ou até de origem perigosa. Sim, carga IMO é de origem perigosa, sendo explosiva, corrosiva ou detonadora. Então, a carga IMO ela requer um certo cuidado. Ou seja, voltando em outros assuntos, se uma carga seca, que a gente chama, tem lá seu valor de 5.500 dólares, a carga IMO vai custar 7. Ela sempre vai custar mais caro. E não são todos os armadores que aceitam a carga IMO. Não. São poucos os armadores que querem ter esse risco. Porque para eles é perigoso. Imagine a situação. Num container tem uma carga IMO de ácido sulfúrico. E num outro tem uma carga normal, carga seca normal. O ácido sulfúrico ele pode vazar.
ele pode causar outros problemas e pode contaminar a outra carga. Ou seja, os armadores, eles querem ter menos responsabilidade, aula aqui em cima sobre armador, sobre carga ímã. Então, quando você vai trazer de uma rota específica, vamos supor, China, sei lá, de Qingdao para o porto de Santos ou porto de Navegantes, Itapoá, etc., são poucos os armadores que vão fazer esse tipo de carga. Não adianta você brigar com o seu agente de carga. Não é ele, é o armador. E aí que tá, você fica na mão do armador. Nossa, Thiago, mas é complicado assim, dá para se trabalhar? Você não tem muita saída. Você tem que ficar na mão de armador que traga carga IMO dessa origem para esse destino. Ponto final. Ah, Thiago, mas eu vi que o valor de carga está em torno de $5.500. Por que meu IMO é mais caro? Pura e simplesmente por conta disso. Por ser uma carga perigosa, ele vai te cobrar mais por conta disso. Entende? E uma outra questão muito importante também é que toda carga IMO ela requer lavagem de container e às vezes até manutenção do mesmo, que inclusive eu coloquei aqui em cima, tem uma aula super legal sobre isso. A carga IMO ela é uma carga que chama uma determinada atenção. Thiago, por que a carga IMO demora um pouco mais do que a minha carga normal, minha carga seca? Por que demora mais? E aí a gente vai por uma explicação plausível, interessante, que talvez encaixe com aquilo que a gente quer. Vamos supor, o armador tem lá o seu navio e ele quer lotar de carga. Quanto mais carga ele tiver, mais ganho ele vai ter e mais transporte vai acontecer. Certo? Certo. Vamos supor que o armador tem lá 20% do navio dele é destinado a carga IMO. Ele sabe que o valor da carga IMO é mais caro. Fato. Então, por exemplo, às vezes o seu agente de carga te vende uma carga IMO de, sei lá, $7.500 num trajeto de 45 dias. E às vezes o próprio agente de carga não enganado, mas ele pode ser colocado em xeque, porque às vezes o trajeto do navio vai aumentar. Vou colocar em outras palavras. A carga está saindo de Qingdao, na China, está vindo para Navegantes. O agente de carga negociou com o armador e blá blá blá, e etc. O armador falou, ok, beleza. O armador viu que na hora do embarque coube mais 1, 2, 3, 4, 5, 10 containers de carga IMO. Ele tem duas saídas. Ou ele vai atrasar o navio, que não é vantagem para ele, ou ele vai fazer um transbordo em outro local para pegar mais carga IMO. Espertinho ele, né? Pois é. O que acontece? Quanto mais carga IMO tiver para ele, mais caro vai ser. Aliás, mais ele vai ganhar. E mais caro e menos vantajoso para ele é. Ele tem que ter muita carga IMO para lotar o navio. Então, vamos supor, tá lá o navio dele, tem capacidade para 500 containers, mas 10% é para carga IMO, ele vai querer colocar carga IMO naqueles 10%. Enfim, é uma definição do armador. Thiago, vale a pena trazer? Mesmo assim vale. Por que eu falo que mesmo assim vale? Por mais que o frete seja mais alto, por mais que a sua carga IMO seja uma carga complicada, por mais... vale a pena. Nem sempre aqui nos países vizinhos, Argentina, Chile e etc., você tem esse tipo de carga. Ou então nos seus próprios concorrentes e vendedores. Você não tem esse tipo de carga, então acaba valendo a pena. Thiago, carga IMO pode ser LCL? Excelente pergunta. Depende. Depende do risco da carga. Se a carga for de risco 1, 2, 3, até o risco 3, pode. Se a carga for de carga risco 4, 5 e em diante, esquece. Você vai ter que lotar o container mesmo que você traga um pallet. A armador não vai querer assumir essa bronca. Outros importadores não podem assumir esse risco. É complicado demais.
Então, depende do nível da carga. Se for uma carga corrosiva, se for uma carga explosiva, se for uma carga tóxica, depende do nível da carga. Isso tudo, quem vai definir vai ser um NCM. Aula aqui em cima sobre ele. Lembrando que o NCM é o coração da operação. E para vocês conseguirem embarcar uma carga perigosa, uma carga IMO, você vai ter que mandar uma série de documentos para o seu agente de carga e o seu agente de carga solicitar para o armador. Por isso que demora tanto tempo. O agente de carga vai solicitar MSDS, TSF, tudo certificado da carga, tudo mais que ele tenha para conseguir justificar junto ao armador que aquela carga está segura e pode ser embarcada naquele navio. Complicado, né? Difícil, né? Então, lembrando, tem essas complicações para a carga IMO, não dá para ser colocada em container NOR, porque é complicado, o armador não vai querer colocar em risco o container dele, que é um dos mais caros. Além disso, depende do nível da carga IMO para conseguir embarcar embarcar e trazer essa carga, tá bom? Gente, aula diferente, gosto de falar um pouquinho sobre essas mazelas, esses diferenciais do comércio para vocês entenderem que sim, tem saída para tudo. Basta a gente ter um pouquinho de cuidado sempre, tá bom? Pessoal, eu vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que faço? É consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar mais fácil. Vem com a gente que eu garanto o caminho das telhas de ouro está feito. Basta você vir comigo. Eu garanto que vocês vão conseguir. Tá bom? Mas pessoal, tô vendo que tem gente que olha nossas aulas e não se inscreve no canal. Então vamos lá, se inscreva no canal e torne-se um marinheiro de primeira viagem. Clica no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e você receber essas notificações de aulas, papos com especialista, como é que se faz em campo, que logo logo tem mais aula, ou então pergunte ao Thiago que vai virar um quadro aqui. É lá do nosso Instagram, então se inscreve lá. Pergunta lá que vai virar um quadro aqui. Vocês vão entender a temática de tudo. Como é que vai ser feito isso. Mas você já deixou seu like? Então vai lá, deixa o seu like. Faz o YouTube entender que essas aulas são legais pra caramba. E ele mesmo divulgar para mais pessoas. Compartilha. Para aquele seu amigo que está começando a trazer carga perigosa entender que tem uma saída para tudo. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, tirar suas dúvidas. Deixar aquele elogio bacana. Ou então aquela crítica construtiva pra gente crescer sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. Dois vídeos só vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar pra vocês. Como é que, pessoal? É pra todo mundo. Basta ter um pouquinho de calor nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional pra trabalhar na área. E estratégia. A área é incrível. Tá bom, gente? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.